Na verdade, quando a gente fala de mudança, a gente está falando de líderes, de liderados, a gente está falando de modelo de gestão, a gente está falando de negócios, enfim, a gente está falando de tudo que de alguma forma tangencia aí fazer negócios dentro das organizações, né? E que está presente nesse contexto. Então falamos sim de liderança e da importância do líder aí como talvez o grande guardião e o grande influenciador das pessoas nesta direção, mas também falamos muito sobre a questão do autoconhecimento e da necessidade das pessoas fazerem as suas escolhas, tentando aproximar o que elas querem e o que são os seus propósitos individuais dos propósitos, dos valores e do jeitão das companhias. Eu acredito muito no autoconhecimento. Eu acho que os jovens têm que investir nisso. Eu sou uma profissional em RH que eu acredito que gestão de RH se faz com conhecimento. Eu acho que gestão é alguma coisa extremamente técnica. Eu partilho do entendimento de que RH é uma função extremamente importante dentro das companhias. Não se trata de existir ou não RH, se trata de existir sim sempre gestão. E na hora que existe gestão de pessoas, é muito necessário que se tenha conhecimento técnico para se fazer isto da maneira mais adequada possível. Então, em relação aos jovens, como é que eu acho que é feita esta escolha? Nas organizações a gente faz isso do ponto de vista organizacional, colocando todas as pessoas juntas e tentando fazer com que elas consigam se apropriar do que a organização faz de melhor. Isto passa a ser o propósito, a grande causa coletiva. Do ponto de vista individual dos jovens, eu acho que é um mergulho acerca de si mesmo. Tem que mergulhar, tem que se olhar, tem que se preparar para ouvir feedbacks, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Não quer dizer que tudo que os outros digam a respeito da gente sejam verdades absolutas, mas sempre são ricos espelhos. Eu costumo dizer isso, assim, são espelhos porque nos dão uma nova perspectiva a respeito de nós mesmos. Então, isso é um presente. E eu acho que os jovens, para descobrirem o seu propósito, têm que fazer esta trajetória. E isto hoje é mais verdade, porque fazem escolhas profissionais muito cedo, aos 16, 17 anos, e não raras vezes se deparam, depois de 1, 2 anos dos estudos acadêmicos, com dúvidas sobre, bem, é isto mesmo que eu quero? Tranquilizando todo mundo, faz parte, a vida é um conjunto de acertos e erros, e eu também acho que a vida é o exercício do que é possível, a gente decide as coisas naquele momento em função do arcabouço e da bagagem que a gente tem. E o trabalho tem que ser no sentido de poder se autoconhecer para fazer para frente cada vez melhores escolhas. Eu pessoalmente acho que o currículo vai, pelo menos como a gente conhece, ele vai cair em desuso. Eu acho que isso vai acontecer, a gente já não usa mais tanto currículos em papel, né? A gente usa pelas as redes sociais, pela mídia eletrônica, enfim. Eu acho que o grande objetivo do currículo é gerar entrevista. Então, o jovem tem que ter isso em mente, assim. Ele tem pouca experiência e aí o currículo não é grande, que bom, porque na verdade os entrevistadores, os recrutadores, o pessoal de seleção das companhias querem currículos pequenos, que toquem no ponto. Tem que passar os olhos e dizer, pá, esta pessoa eu quero conhecer. Terá valido a pena fazer aquele currículo. Então, muita objetividade, muita clareza e sem modelos. O currículo tem que espelhar o que tu és e o que tu queres. Então, vale botar uma folha colorida, vale... Depende, depende. Essa é a minha pergunta. Depende. Eu acho que o currículo vale dependendo da empresa que tu estás te candidatando, vale ou não vale. Né? Por exemplo, tem empresas que não caberia uma folha colorida, porque elas têm uma cultura mais conservadora. Então, se a pessoa tem esta cultura conservadora,
mais conservadora pessoalmente, dificilmente ela vai se propor a fazer um currículo colorido e entregar nesta empresa ou mandar para essa empresa. Entretanto, se ela é uma pessoa assim, ela tem que buscar empresas com este seu jeito. E aí não vale o currículo colorido. Ou a foto, às vezes me perguntam, vale botar foto? Vale botar foto de eu no lazer? Depende da empresa e depende do propósito que tu estás querendo. Numa empresa que é uma agência de publicidade, acho que vale. Numa empresa de tecnologia, onde tem uma coisa de criatividade importante, acho que vale. Vale numa indústria básica? Talvez não. Tenho bastante dúvidas disso. A minha geração, a geração X, ela terminou criando filhos aí, pessoas dentro das famílias diferentes, né? Ela criou pessoas com formação, como eu expliquei antes, com valores e também com autoestima. Então, estas pessoas hoje entram nas organizações e querem ser ouvidas, né? Então, é tão simples quanto, assim, elas querem ser aceitas como são, elas querem ser ouvidas e elas têm um tipo de vínculo com o trabalho diferente do tipo de vínculo que a minha geração tinha. Até porque elas acompanharam seus pais e seus avós sendo desligados das companhias. Pessoas com 20, 30 anos de empresa, em algum momento, sendo desligados pelas crises internacionais, pelas mudanças organizacionais. E esta questão do vínculo de trabalho veio à mesa e passou a fazer parte das famílias. Porque, bem, até aquele momento eu tinha um padrão de vida e no momento imediatamente seguinte, a minha família, o meu pai, a minha mãe estão com outro padrão de vida. Então, isto, somado à questão das redes sociais, os relacionamentos são mais, eu acho, etéreos hoje. Talvez esta seja uma palavra até um pouco forte, mas eu acho que eles são mais intensos e mais profundos. Então, as pessoas vão para as organizações, estão nas organizações, porque aquilo significa propósito, felicidade, desenvolvimento, aprendizado. Se algum destes pontos, em algum momento, se romper ou deixar de existir, elas rapidamente pegam as suas coisas e buscam outro lugar onde elas encontrem a acolhida para o seu propósito, para os seus valores, para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento. Então, eu sou uma otimista e eu realmente acredito que os jovens vão mudar, eu costumo dizer, a carranca das organizações pelo mundo, né? Porque as organizações mais conservadoras, assim, tradicionais, são minimamente carrancudas, né?